Reloginho rodando, reloginho rodando, rodando, rodando. Bom dia, terceirão. Hoje na aula aqui temos aqui André Nicolas, Eduardo Abrantes, Fernanda Oliveira, Osana, né? Osana Marina. Deixa eu ver quem mais está aqui presente. Maria Laura. Já falei todo mundo. Maria Clara Ramos. Já falei Victor. Então vejam, vão chegando mais pessoas, né? E a gente vai adicionando aqui na aula de hoje. Peço a vocês, alô galera, alô terceirão, por favor, vamos ler aqui esse texto que é bem legal, página 38 aí, do módulo 11, capítulo 33, ler e refletir. Quem poderia me ajudar aí? André Nicolas, Vitor, Fernanda, Eduardo Abrantes, Maria Clara Ramos, Maria Laura, Osana, Marina. Quem poderia? Aguardo. Eu não tenho, Você o quê? não tenho módulo. E como é que você está fazendo para enviar as atividades? Você está. Como é que você Nininha está fazendo? tá me Ah, mandando lá. beleza, 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 beleza. Alguém Já com. me denunciou ela aí, eu posso ler. Ah, tá vendo aí? Então vamos lá. Alguém aí poderia ler, começando a ler esse texto aqui, ler e refletir, porque foi um assunto que a gente falou bastante. E está chegando aí, né, um período do Enem, e seria legal a gente refletir sobre isso. Eu posso ler. Então vamos lá. A região do Oriente Médio continua marcada por conflitos. Um dos mais graves é a Guerra da Síria, iniciada em 2011, que em 2017 ainda não tinha chegado ao fim. Eu vou ler esse primeiro parágrafo e você dá continuidade. Não, calma, que página é essa? Essa página é a 38. Deixa eu conferir aqui. Ah, tá. Calma. Qual é o capítulo? Que eu tô no errado, eu acho. Capítulo 33. Ah, sim. Página 38? É que está ler e refletir. Então vamos lá, vou continuar. Esse conflito desestabilizou o Oriente Médio e afetou outros países, provocando tensões até mesmo no continente europeu. O texto a seguir destaca algumas consequências políticas desse conflito. Professor, mas por que você está falando isso? Porque nós falamos isso, nós tivemos aula sobre isso, e é legal a gente refletir um pouco antes de começar a corrigir as atividades. Então vai lá, continua. Guerra na Síria. Aí o seguinte, quem puder, cada um lê um parágrafo, beleza? Tá, deixa eu ler esse primeiro. Vamos A lá. guerra na Síria começou em 2011 e rapidamente se converteu num dos mais sangrentos e complexos conflitos armados em andamento hoje no mundo. Já são cerca de 400 mil mortos, segundo a última contagem, de abril de 2016, feita por Stefan de Mistura, enviada especial das Nações Unidas ao país. Então, a ONU também estima que 3,5 milhões de sírios precisam de ajudas humanitárias, sendo 4,8 milhões de refugiados fora do país e outros 6,3 milhões deslocados internamente, ou seja, fugindo da guerra. Completa o cenário um emaranhado de países envolvidos em bombardeios diários num território disputado pelo governo e por vários grupos rebeldes sem solução à vista. Então, gente, é aquela guerra interna aonde o governo pede ajuda de alguns países e os rebeldes, né? Ou seja, os rebeldes que estão lutando para colocar, né, conseguir esse território também. Então, a população civil ela fica em xeque. Então, qual é a solução? Ou fugir desse conflito, quem conseguir sair do país, ou se deslocar internamente, fugindo aonde estiver acontecendo esse conflito. Continua. Só tem eu e Maria Clara? Lê. Vamos lá. A ONU também estima que... Ah, não, já leu. A Turquia já abriga 2,8 milhões de refugiados e o Líbano mais de 1 milhão. Apenas em 2015, 468.299 pessoas se lançaram ao Mediterrâneo em direção à Europa. No dia 13 de novembro do mesmo ano,
um atentado do Estado Islâmico deixou 130 mortos em Paris. Nós vimos isso, né, nos noticiários, que até a banda do U2 fez um show em homenagem, né? Nós vimos, não sei se vocês viram isso, era direto nos jornais. Continua, por favor. Os dois fatos despertaram o mundo pela primeira vez para as consequências de uma guerra até então confinada no Oriente Médio. Então, galera, esse atentado, vocês lembram que eles começaram num bar e depois numa casa de shows, onde estava acontecendo um show de uma banda, até esqueci o nome da banda, mas aí morreu muita gente. E aí teve toda uma repercussão, o U2 que tinha uma turnê que ia passar por lá, adiou e depois fez esse show lá. Pois bem, quem pode continuar? Nos primeiros meses de 2011, quem podia? Vamos lá, Terceirão. Quem pode? Estou aguardando, hein? Galera, não adianta estar só logado, tem que participar. Vamos lá. Maria Laura, presente. Victor, você pode ler só mais esse, por favor? Nos primeiros meses. Leio. Nos primeiros meses de 2011, manifestantes saíram às ruas da capital, Damasco, para criticar o governo de Bashar al-Assad. O movimento aconteceu em meio à onda de protestos populares que ficou conhecida como Primavera Árabe. Já falamos disso, né? Já falamos disso. Jovens pediam mais democracia e melhoria nas condições de vida. O movimento já havia atingido antes outros países, derrubando o governo no Egito, na Tunísia, na Líbia, no Iêmen e no Bahrein. Na Síria, a repressão manteve-se a al-Assad no poder. O preço pago foi uma espiral de violência que pouco tempo passou para o conflito aberto, como bombardeios aéreos até o uso de armas químicas contra civis. Maria Clara, você pode continuar? Posso. Vamos lá. É na outra página já, né? Embora a chegada de quase. Espera aí que eu perdi aqui, calma. Terceiro parágrafo da outra página. Calma, peraí. Que eu estou pelo celular no modo aqui. Tadinha, fiquei com pena, não sabia. Vamos lá. Pronto, achei aqui. Você pode pegar pelo celular também, Osana. Achei aqui. Embora a chegada de quase 880 mil refugiados sírios na Europa tenha levantado o debate a nível mundial, o problema das vítimas da guerra na Síria não teve início em 2015. Nem a Europa é o maior destino. Entre os países vizinhos, a Turquia é o que mais recebe refugiados sírios, 2,8 milhões de pessoas. Mesmo se refazendo de uma longa guerra, o Iraque recebeu 230 mil refugiados do país vizinho e o Líbano acomodou mais de 1 milhão. Os dados são do Acnur, Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, em dezembro de 2016. Victor, você vai terminar. Último parágrafo. Cadê você? O último? Dentro da Síria. Dentro da Síria, o movimento populacional também pressiona. Mais da metade dos moradores abandonaram suas casas nos últimos 4 anos. Cidades inteiras ficaram vazias. Só na cidade de Alepo, mais de 700 mil pessoas foram retiradas de suas casas entre os dias 14 e 15 de dezembro de 2016. Então, galera, vocês estão vendo que, assim, milhões de pessoas estão fugindo do conflito, desse conflito armado. E, assim, eles buscam da maneira que eles
podem, né? Às vezes eles entram em embarcações pelo Mediterrâneo para chegar num local que não esteja tendo conflito. E, às vezes, é que eu digo, vários países agora estão se fechando, como nós vimos, porque o nacionalismo está, né, florindo novamente. Por quê? Pela questão do emprego, da economia. Será que o governo tem condições econômicas de alojar, de dar saúde, de dar moradia, alimentação para todos esses refugiados que começam a chegar desses conflitos? O que é que vocês acham disso? Não. Se os países mais ricos estão se fechando, como a questão dos Estados Unidos, a própria Inglaterra, como nós vimos, imagine nós, que somos, né, estamos na categoria de em desenvolvimento. O que acontece? Há um pensamento de o seguinte, poxa, que nem aqui, não vamos falar de refugiados, né? Não vamos falar de refugiados. Vamos pegar aqui a Venezuela, que estava fugindo da questão da ditadura lá, né? Estão vindo para o Brasil. Nas fronteiras do Brasil, muitos venezuelanos estavam pegando o emprego de brasileiros. E isso vai trazer um sentimento não positivo. Mas será que eles têm culpa de buscar um melhor, de fugir de uma zona de conflito ou de uma desigualdade aonde no território deles eles não são reconhecidos, eles não têm oportunidades? Isso que eu queria perguntar para vocês. O que é que vocês acham dessa realidade? São coisas, né, que... tipo, se a gente falar que não pode vir, aí vai ser desumano. Se a gente falar que pode vir, vai ser descontrolado. Mas você falou o seguinte, seria desumano não receber. Concordo. Porque, por outro lado, vocês veem que eles não têm culpa, eles estão fugindo de uma realidade que, se eles ficarem, eles vão ser mortos. Agora, me diga uma coisa, quando eles chegam ou na Europa, ou chegam em outra localidade, querendo ou não, eles vão precisar, né, de um certo acolhimento, alimentação, um local para acomodar. E outra coisa, muitos, como vocês viram assim, em alguns países, como eu estou falando aqui da Venezuela, muitos não foram vacinados. E aí eles podem trazer, exemplo, o sarampo tinha sido, né, tinha sido radicado aqui no Brasil e voltou a ter o sarampo. Então, me diga uma coisa a vocês. Há os dois lados da coisa. Então, precisamos ter políticas para que nós possamos ser mais humanitários. Mas será que, na nossa realidade do Brasil, com essa questão que a pandemia, né, acarretou agora o mundo inteiro, e melhor dizendo, para o Brasil aqui agora, será que o Brasil, tanto que é que vocês têm um programa na Sky que passa, que é do FBI, dos aeroportos de São Paulo, todos os dias chegam, e eles tentam uma vida nova aqui no Brasil, como tentam na Europa, em qualquer outro território, fugindo da guerra, da zona de conflito. Então, galera, a gente tem que pensar uma solução. Ou seja, nós teríamos que ter um governo que prezasse, né, primeiramente, pela população civil do seu país e tivessem leis, né, leis que garantissem, de repente, um acolhimento satisfatório para não gerar esse conflito entre os
o povo local daquele país contra os refugiados. Beleza? Tranquilo? Sim. Então vamos lá para as atividades. A gente não corrigiu nenhuma. Então, galera, eu peço a vocês que abram agora na página 21. 21. Por favor, questão 1, João Vitor. É para ler a questão toda? A questão 1. Aí você vai ler a pergunta e vai falar a questão que você marcou. Beleza? Ok. No primeiro quartel do século XX, o intercâmbio entre africanos e negros na da diáspora diáspora, ocorreu de diversas formas. De um lado, por meio do retorno de afrodescendentes, principalmente da América do Norte para a Libéria, mas também das Antilhas e Brasil, para diversas regiões da África. De outro, através da saída de jovens pertencentes à elite africana para ingressar nas universidades dos Estados Unidos e da Europa. O impacto do fenômeno apresentado no texto manifestou-se, entre outros fatores, no... eu leio todas as alternativas ou fala só o que marcou? Só o que você marcou. Surgimento do pan-africanismo dos movimentos de negritude, a letra B? Letra B. Que rejeitavam as doutrinas, sobretudo a inferioridade dos negros, e defendiam o reconhecimento da cultura africana. Pois bem, falamos isso durante a aula, né? Se vocês forem lá tocar na aula, vocês vão ver isso, esse pan-africanismo. Movimento negro que eles queriam, né? Eles queriam garantir ter a importância deles, entendeu? E tanto teve num momento que eu falei que eles não estavam nem aí se seriam capitalistas ou socialistas, eles queriam ter representatividade, eles queriam participar. Então, letra B, muito bem. Vamos lá, Maria Clara, questão 2, Nelson Mandela, África do Sul, apartheid, vamos lá. Ok. Nelson Mandela deixou a prisão há 20 anos, no dia 11 de fevereiro de 1990. A liberdade do líder foi o mais forte sinal do fim do regime de segregação racial na África do Sul, o apartheid. Sobre a África do Sul, afirma-se que o apartheid foi implantado em 1948, dando dando estatuto legal à discriminação racial praticada no país desde o início da ocupação branca. Positivo. Então, vejam, né? Nós vimos isso. Data, que eu digo, não precisa decorar. Então, eu digo, 1948, né? Foi implantado, e vocês viram comigo nas aulas que depois ele vira lei, né? E aí começa todo aquele processo de segregação e tal, e tal, e tal. E aí Nelson Mandela, se um dia vocês forem lá para a África do Sul, vocês vão ver uma estátua gigantesca que ele merece não só uma, mas várias estátuas. Pois bem, João Vitor, você foi selecionado, porque eu só tenho aqui Maria Clara Ramos e João Vitor. Eu não tenho Fernando Oliveira, eu queria também Eduardo Abrantes. Eu estou aqui, estou escutando no teu módulo. Eu estou aqui também, professor. Gente, ninguém tem módulo, não, é? Não, a gente não comprou, não. E como é que vocês estão fazendo? A maioria da sala não tem módulo. Aí um que tem passa para todo mundo e aí faz a atividade e envia. É assim? Manda a foto da atividade. Então, mas aí você teria como ler a questão, não teria, não? Diga. Bom, eu não tenho a foto dessa atividade, não. E nem Fernandinha? Eu. Fernandinha já que faz... Tem mil, né? Fernandinha que faz parte da Super Choque. Né, Oi. Estamos correndo atrás. Não me mandaram foto. Mandaram ou não? Não. Então, João Vitor, você foi selecionado, você que tem essa voz de locutor,
né? Âncora da Globo, parece que é o William Bonner narrando. De sono. Vamos lá. Ah, professor. O pan-africanismo. O pan-africanismo foi um movimento plural que nasceu no continente americano nos séculos XVIII e XIX e terminou no final dos anos 1960. Esse movimento lutou pela integração regional e a descolonização econômica da África. Defendeu a luta dos negros em favor da libertação e contra a exploração e dominação dos brancos e teve como principal unificador a vontade. Teve como principal unificador a vontade de lutar contra as potências coloniais. Lógico, lógico. Imagine só, se eu sou colônia e eu sou, né, da etnia africana, então o que é que acontece? Eu vou querer ter forças para lutar e mudar aquela realidade em que eu estou vivendo. E foi realmente isso. Então, a vontade de lutar contra as potências coloniais. Beleza? Então, vamos lá. Que nós vimos assim, né? Como nós vimos em várias colônias, tanto na África do Sul, a Inglaterra, né? Teve um poder muito forte num determinado momento. Questão 4, o apartheid foi uma política de segregação racial adotada pela República da África do Sul na segunda metade do século XX, 1948 a 1994, galera. Olha aí, 48 a 94. Pois bem, sobre esse período, analise as afirmativas abaixo. Eu pergunto para a minha Maria Clara Ramos, você marcou quais questões da questão 4? Peraí, calma, que tô na luta aqui com essas páginas do celular. Beleza, também. Não, estamos tranquilos. Calma. Aqui, é para ler as que eu marquei? Não, só me fala assim, professor, eu marquei a 3, eu marquei a 2, eu marquei... Quais você marcar? Sim. Então, eu botei a 2. Deixa eu ver aqui. Ler para lembrar aqui. A última lá, a 4, né? A 4. Então, vamos ver a 2. A primeira também. Então, vamos lá pela primeira. Nas cidades, a população negra era proibida de manter negócios em áreas destinadas aos brancos. Verdade ou mentira isso, galera? Vimos nas aulas, hein? Olha lá, vou repetir. Nas cidades, a população negra era proibida de manter negócios em áreas destinadas aos brancos, assim como era impedida de circular livremente. Verdade ou mentira? Verdade. Verdade, lógico. Vocês não viram que se eles eram pegos sem um comprovante, um ticket que dava o livre acesso, porque muitos trabalhavam, né, para os brancos? Falamos disso, está lá na aula, hein? Vamos lá, questão 2. Os negros eram excluídos do governo nacional e não podiam votar, exceto em eleições para as instituições voltadas para a população negra, que não tinham qualquer poder de fato. Verdade ou mentira? Verdade também. Verdade? Verdade? Ué, meu Deus, não é, gente? É verdade, eu só estava querendo te testar. Tá. Vamos lá. Eu até fiquei nem a responder. Parei aqui agora. Então, vamos lá. Questão 4. A maioria das terras produtivas foi destinada à população branca, o que resultou no confisco da propriedade e na remoção forçada de milhões de negros. Verdade também. Então, correto, letra C, 1, 2 e 4. Massa! Essa questão, eu queria que ela estivesse aqui, porque ela fez um vídeo sobre a questão da Revolução dos Cravos, galera, que ficou muito legal. E ela está assim, né? Assim, ela é bem presente nas questões dissertativas. Não estou falando de Nicole, também fez um vídeo legal, mas não é de Nicole. É que agora eu esqueci um pouco o nome dela. Eu sei que ela tem um cabelo curtinho. E o cabelo
meio cacheado. Não muito cacheado, mas é curtinho. Daqui da sala? É da sala do terceirão. Deixa eu ver. Quem é Ana Bárbara? Não, o nome dela... Júlia. Não é Carla, não? Não é Júlia. Júlia. Só pode ser Júlia. É Júlia, o primeiro e o segundo nome é o quê? Não é Alice, não? Não, Alice não. Alice Então é Júlia, Júlia Macedo. Cabelo curtinho agora, assim, meio cacheado, sim, cacheado, e ela tá fazendo vários videozinhos no Instagram. Ah, sim, é Júlia. Ela mesma. Júlia Menezes. Então, ela fez um vídeo sobre a Revolução dos Cravos, galera, que ficou sensacional. Ficou... Ó, vários enviaram, ficaram legais. Eu me amarrei em vários. Mas o dela, ela usou essa questão que está muito à tona, saca? Da maquiagem. Então, ela feliz, triste, e as imagens para pôr ficou muito legal. Se ela permitir, eu posto aqui na nossa... Não posto nas redes, mas eu posto aqui no Mundi, porque ficou muito bom mesmo. Tanto que quando eu estava assistindo o vídeo de vocês, assim, vários outros professores, tanto do Impacto ou de outras instituições, falaram: poxa, a galera fez com vontade, elogiaram vários vídeos, vários. Eu fiquei muito feliz sobre assim, eu vi assim vários vídeos muito diferentes um dos outros, entendeu? Então eu vi que a galera fez com vontade mesmo. E isso eu reconheço que o meu terceirão é ativo mesmo. Mas ela mandou muito bem também, porque ela inovou assim, na forma de fazer. Então, ela narrava e as expressões iam mudando, ficou muito legal mesmo. Então, assim, eu vou pedir para ela, Maria Clara Ramos, ler a questão 5, que fala da Revolução dos Cravos. Vamos lá, Clarinha. Ok, só um momento. Ok, é aquele cara da Rede TV, né? O Nelson Rubens. Ok. É ele mesmo. A foto acima, onde flores aparecem saindo dos orifícios das armas, flagrou o movimento de soldados portugueses durante a Revolução dos Cravos, ocorrida em Portugal em 25 de abril de 1974. Esse momento revolucionário. É isso aí. Marcou. Peraí. Deixa eu ver. Aí você colocou qual? Nós vimos isso. Tinha um ditador. É isso mesmo. Esse aqui, o fim do regime ditatorial inaugurado por Antônio Salazar, 1932 1968. E depois vimos que ele foi, né? Foi prolongado por Marcelo Caetano. Aí você lembra de Caetano aqui da Bahia, de Gil, né? No início, nós vimos esse conflito, que aí tinha uma questão da rádio, que aí tocou uma música, que aí deu início toda essa revolução. Vocês lembram disso ou não? Lembram disso ou não, galera? Lembro. A maioria colocou nos vídeos a musiquinha e falou: sim. Deu início ao conflito quando tocou na rádio a música, que começam os soldados marchando, etc. e tudo mais. Pois bem, João Vitor, para de terminar aqui, tomar uma aguinha e voltar na próxima aula, né, dar continuidade, leia a questão 6, por favor. Cite 3. Cite 3 fatores que contribuíram para a independência da África e da Ásia na segunda metade do século XX. Então, quais foram os fatores? Século XX, né, teve um enfraquecimento, né, das potências, por conta da Segunda Guerra. Não, então vamos lá. O enfraquecimento das principais potências, lógico, da Segunda Guerra, massa. Vamos lá.
E aí, o que é que vai acontecer? Aí, depois da guerra, teve a criação da ONU, né? Não, mas... volta aí. Acaba a Segunda Guerra Mundial, o que é que acontece? De quê? O que é que acontece, galera Terceirão? Acabou a Segunda Guerra, o que acontece com o mundo? Isso eu não posso perder, hein? Fica Guerra Fria. Muito bem. Gente, então, isso eu estou batendo no martelo que eu não posso perder. Acabou a Segunda Guerra Mundial, o mundo é bipolar. Capitalista e socialista. Eu não posso perder isso. Boa, João, vai, continua. Pronto, após isso, a ONU. Vai lá, que mais? Então, a origem... com a criação da ONU veio diversas medidas, né? Não, e outra coisa. Então, ou seja, vamos lá, o enfraquecimento das potências com a Segunda Guerra Mundial, ou o surgimento do capitalismo contra o socialismo, ou Estados Unidos versus União Soviética, é também a questão da ONU defensora do quê? Da descolonização. Por isso que vai começar todo esse processo de descolonização, né, nas colônias. Beleza? Então, galera, vou dar um tempinho para a galera beber água, comer um biscoito e voltamos no segundo horário. Beleza? Fechou? Beleza. Então, Fernandinha, pega aí, pega aí com os colegas, André Nicolas, pega aí com os colegas, com Vitor, com Maria Clara, manda para a galera aí, porque na segunda aula eu quero todo mundo falando, todo mundo lendo, todo mundo participando. Lembrando, quem participa ganha crédito comigo, hein? E aí, se precisar de alguma forcinha, estamos aí para ajudar. Então, daqui a pouco estamos de volta, beleza? Já voltamos beleza. nesse momento. Até mais.